Bom dia. Antes de tudo, vamos orar. Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis um movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tende vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. Influí para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a Pleiade, que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, orientem-nos no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo o mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina e dar-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre nós. Hoje trataremos sobre um sentimento pouco compreendido entre nós: a coragem. Coragem é a capacidade que uma pessoa possui de agir apesar do medo. Trata-se de uma força da mente que leva o indivíduo a superar medos e obstáculos, sejam eles físicos ou emocionais. O homem sem temor motiva-se a ir mais além. Enfrenta os desafios com confiança e não se preocupa com o pior. O medo pode ser constante, mas o impulso o leva adiante. Coragem é a confiança que uma pessoa tem em momentos de temor ou situações difíceis. É o que o faz viver lutando e enfrentando os problemas e as barreiras que colocam medo. É a força positiva para combater momentos tenebrosos da vida. Os animais, mesmo os irracionais, demonstram coragem principalmente devido aos seus instintos primitivos e pela necessidade de sobrevivência. Por exemplo, um pássaro que sai de seu ninho sabe que pode morrer, mas a necessidade de sobrevivência fala mais alto nele, e assim surge a coragem. Os seres humanos, diferentemente dos animais irracionais, têm um lado mental, muito influente em suas atitudes. Portanto, seus medos e coragem variam muito de uns para os outros, dependendo do ambiente no qual vivem, no qual viveram quando mais jovens, da educação que receberam, de suas crenças, de com quem eles convivem socialmente, etc. Confunde-se coragem com intemperança, agressividade, intempestividade, que são não poucas vezes reações do medo expresso ou escamoteado, e em outras, puras demonstrações públicas de intrepidez na propaganda de valores fabricados, na construção de uma imagem artificial conveniente. Percebe-se a coragem sobre os perigos físicos reais ou imaginários. Percebe-se a coragem moral, a de manter a opinião e comportamento diante de intensas pressões sociais, assumindo a consequência de seus atos. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas Instruções dos Espíritos, texto tendo como título O Bem e o Mal Sofrer, o Espírito da Verdade nos afirma que poucos na Terra sofrem da forma correta, visto que todos sofrem. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Quem enfrentar corajosamente suas provas, Deus lhe será pródigo em situações que dará a esse homem consolações que o fortalecerão para o prosseguimento da jornada. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. A misericórdia divina é infinita, que proporciona a coragem de enfrentar os obstáculos, uma recompensa maior que os obstáculos em si.
Alegrai-vos quando Deus vos enviar a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mister do que um combate sangrento. Porquanto, não é raro aquele que se mantém firme em presença do inimigo, mas fraqueje nas tenazes de uma pena moral. E adverte: nenhuma recompensa obtém do mundo por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. O espírito Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, psicografado por Divaldo Franco, nos diz que no ser humano, desde seu início como tal, iniciam-se esses sentimentos considerados valores morais, nas experiências mais simples, diante das quais o espírito não recua, nem desiste de enfrentá-las, por saber, às vezes inconscientemente, que elas lhes constituem recursos de crescimento interior e de valorização da vida. No cotidiano, nas situações mais simples que a vida oferece, apresenta-se o ensejo de se insistir, não recuar, não desistir. Com o desenvolvimento das experiências, através das encarnações diversas, surgem as lutas inevitáveis entre o proceder cotidiano e automático do ser e a consciência, semente divina plantada em nosso interior, indicando-nos o caminho correto, que prosseguirão por período muito longo estas lutas, até que os conselhos desta última consciência predomine em todas as instâncias. Prosseguindo no caminho do desenvolvimento da coragem, passamos pelo enfrentamento de situações cotidianas, atravessamos o longo tempo do embate moral e conquistaremos o ápice da virtude no oferecimento de nosso próprio eu ao Criador, retornando ao Pai, qual o Filho pródigo. Ouvindo atentamente Joana de Ângeles, sucede que é muito fácil oferecer-se coisas e alterar-se em nome de ideais e de interesses, com o ego escamoteado por sentimentos, mesmo que legítimos, de amor e abnegação. No entanto, sem a coragem de dar-se, de esquecer-se completamente, a fim de fazer-lhe a vontade e não aquela que é peculiar a cada um. Essa é a coragem grandiosa, a da superação de si, porque é totalmente feita de despojamento, de abandono pessoal, de sublimação do próprio eu. Normalmente, aqueles que ainda não desenvolveram os requisitos morais, nem se ativeram à introspecção de forma que descubram as excelências da harmonia, da saúde integral, desistem das batalhas em que a coragem desempenha seu papel de alta importância. Acostumado aos gestos exteriores, nos quais o aplauso e a repreensão têm significado e sentimento emocional, não sabem entregar-se a essa luta interna, silenciosa, sem testemunha, sem orquestração vaidosa. Bom, então, podemos perceber que a coragem desenvolve-se lentamente através dos séculos e milênios, passando de um estágio ao outro, subindo de patamar, degrau a degrau, favorecendo a conquista da autoconfiança. Muitos lembram da atitude de Pedro, reagindo violentamente por ocasião da prisão do mestre, decepando a orelha de Malcos, como um ato de destemor, coragem. Esse gesto significou apenas a reação impulsiva do medo. A negação do mesmo apóstolo, acovardando-se diante do testemunho por ocasião da prisão de Jesus, também é um exemplo. Após o amadurecimento, Pedro, com coragem moral, entregou-lhe a vida, fazendo-se a pedra em que o Cristo edificaria
a sua doutrina na terra. Pedro teve coragem de se reconstruir após a demonstração malograda de desespero no Jardim das Oliveiras e de fraqueza ao negar ao Cristo. Judas Iscariotes não teve. Faltou-lhe a coragem de, ao cair em si, procurar refazer seu caminho, e buscou a solução mais acovardada, o suicídio. Muitos tidos como heróis da bravura nas batalhas públicas, diante das lutas íntimas, nas doenças, na escassez, nas desgraças, nos dramas do sentimento, desequilibram-se por faltar-lhes a coragem em desenvolvimento maior. Ainda citamos Joana. Torna-se indispensável que o indivíduo cultive os sentimentos do dever reto como essenciais para o desenvolvimento da coragem, porquanto somente assim terá forças para os enfrentamentos, apoiando-se nesses valores. Coragem é mais que destemor ante perigos. É a conquista da autoconsciência que faculta a segurança nas possibilidades e nos meios valiosos de prosseguir na conquista de si mesmo. Dito tudo isso, podemos encerrar dizendo que o mais corajoso não é aquele que com bravura enfrenta perigos reais, desdenhando de sua segurança, alcançando a vitória sobre o medo. O mais corajoso também não é aquele que estoicamente enfrenta com hombridade e valor as provações pela vida impostas, buscando aproximar-se o mais possível do comportamento aconselhado por Jesus e seus prepostos. Um corajoso de valor é aquele que, mesmo com medo, apavorado, consegue se dispor a enfrentar o mais aterrorizante adversário, apoiado pela fé viva em nosso Mestre Jesus, orientado pelos espíritos missionários, aparecidos em todas as épocas da humanidade. É aquele que se dispõe a colocar-se frente a frente consigo mesmo, olhar-se e, sem paixões e subterfúgios, ver-se tal como é e trabalhar para mudar aquele ser que se vê e o contempla desafiador. É a maior demonstração de coragem que o ser humano pode apresentar. E as medalhas de tal coragem não serão as apreciadas pelo mundo, e sim as cicatrizes das feridas profundas que obtivermos na reconstrução do próprio eu. O maior, o mais corajoso que se possa ter entre nós é aquele que, depois de haver oferecido tudo o que tem ao Senhor Jesus e ao Criador, oferece-se, entrega o próprio eu para integrar-se ao universo divino, amalgamando-se com a divindade, perdendo-se, simples riacho, no oceano divino da felicidade plena. Elevemos agora nossos pensamentos ao Mestre. Jesus, vela por nós outros para que guardemos a unidade do Espírito. Cerca-nos com a sua proteção e que ela se constitua muralha intransponível aos elementos adversos. Pedimos que solicites a divina misericórdia para todos os espíritos que sofrem, tanto encarnados como desencarnados, que se acham em nosso derredor. Tira-lhes o desânimo, dá-lhes a coragem, fé e esperanças num futuro melhor. Cerca-os dos bons espíritos, teus prepostos. Perdoa-lhes as faltas e anima-os a prosseguirem no bom caminho, a cultivarem o perdão e o auxílio ao próximo. Jesus, que as tuas bênçãos desçam sobre nós. Muito obrigado a todos.